dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia do nosso propósito, 30 dias de oração pela família, o nosso 18º dia. Vamos falar hoje sobre ensinar a criança a orar. Diz assim: eu era missionária na cidade do Morro do Chapéu, na Bahia, e junto com a igreja estávamos há alguns meses orando, pedindo a Deus condições de adquirir um terreno para construir o templo. Durante a semana de oração, comunicamos à igreja que tínhamos firmado um compromisso de compra, mesmo sem ter todos os recursos que necessitávamos. Todos os irmãos, do mais novo ao mais velho, oravam incansavelmente para que o Senhor multiplicasse os poucos recursos que tínhamos, e todos nós trabalhávamos junto em favor de um propósito comum. Lembro-me do dia em que um menino de 11 anos estacionou um carrinho de mão, daqueles utilizados em obras, na porta do local onde nos reunimos como a igreja. Perguntei por que havia levado o carrinho. Ele me disse que queria emprestar para a obra da igreja. A atitude do menino indicava o tipo de atitude que Deus espera de nós: fé. Ele não teve dúvida de que Deus responderia nossa oração, e por isso levou seu carrinho de mão, mesmo parecendo que era cedo para aquilo. 2 anos depois, o terreno já estava pago e o templo foi inaugurado com dezenas de pessoas presentes. Naquele dia, recordamos todo o esforço de cada irmão, porém sabíamos que tudo tinha vindo de Deus, que aquele local onde podíamos agora nos reunir havia sido adquirido por meio de muita oração, inclusive das crianças. Numa outra vez, ouvi uma menina durante a EBD agradecer a Deus pelo novo local de culto da igreja e pelo balanço e campinho de futebol para as crianças no fundo do templo. Ela agradeceu porque gostava muito de ficar ali. Quando adoeci, as crianças oraram pelo meu restabelecimento e me enviaram cartinhas dizendo que não se esqueciam de mim. Quando fui transferida de campo missionário, novamente recebi muitas cartinhas de crianças dizendo que estariam orando por mim onde quer que eu estivesse. Vemos nisso que, quando ensinadas, crianças aprendem a orar e a confiar profundamente em Deus. E podemos ter a certeza de que Deus ouve a oração dos pequeninos, porque Ele vê seus corações, sua fé, sua sinceridade. Por isso é tão importante ensinar as crianças a orar. Você pode fazer isso com alguma criança ao seu redor hoje? Gente, eu tô achando maravilhoso esses 30 dias de oração pela família, porque eu vejo assim que hoje os meus filhos são adultos e a Miriam me pediu que eu gravasse esses 30 dias, e a gente sabe que tudo é por Deus, né? Às vezes a gente acha que é uma escolha da gente, né? E é Deus que prepara tudo. Eu vivi muito isso, eu já falei isso para vocês aqui, nesses dias, do poder que tem na oração da criança, sabe? A alegria e o prazer do coração de Deus em ouvir a oração da criança, porque a criança ela tem uma fé ingênua, ela tem uma fé sincera, né? Se você ensina ela a fazer uma coisa, ela vai fazer aquilo, e Deus, ele não decepciona a criança. Então, eu vejo que quando a gente cresce e as angústias e temores e conflitos e questionamentos na fase adulta é tão complicado que a pessoa cresce e ela esquece de como que era quando eu era criança e eu orava ao Senhor, né? Lembra que eu falei para vocês até que os meus filhos dizem: mãe, a gente não lembra de, sabe, coisas lindas que a gente viveu naquele tempo de que, é, como eu compartilhei com vocês, a minha filha falando, a minha mãe ora de manhã e Deus responde à noite, mas eles eram parte dessa, sabe? Porque quando você ora diante de uma criança, tipo, sabe, gente, que coisa mais gostosa, vocês não têm noção.
Ou eu sei, eu tô falando com muita gente que vive isso, mas você que não vive, faça essa experiência. Ensine a criança a orar. Ore com ela. Ai, não tem tal coisa para comer. Sabe, eu vou contar para vocês agora um testemunho simples. Eu sempre fazia isso com os meus filhos. Eu lembro que o meu mais novo, ele estava arrumadinho para ir para a escola, arrumando ele falou bem assim para mim: não tem coisa que corta mais o coração de um pai, de uma mãe. É quando um filho pede uma coisa e você não tem dinheiro para dar para ele comer. Ele disse assim para mim: ai, mãe, que vontade de comer sucrilhos. Aí quando me dava aquela dor no coração, e ao invés de murmurar e reclamar, eu falava para ele assim: meu amor, vamos orar. Vamos, mãe. E a gente orou. Senhor, nós queremos te pedir. O Senhor pode. A mamãe não tem dinheiro para comprar os sucrilhos para o Kleber, mas o Senhor pode. E a gente orou. E aí ele foi, sabe? Eles tinham assim aquela fé que ia acontecer. Era tão lindo, que fase maravilhosa. Aí ele foi para a escola. Gente, é incrível. Quando foi ali por 3 horas da tarde, bateu no meu portão. E veio uma irmã. E ela disse assim para mim: irmã, eu vim trazer umas coisas aqui para você. E ela tinha trazido, olha só, Deus sabe de todas, até aquilo que a gente não pede, a gente recebe, né? Com o Senhor, Ele sabe as nossas necessidades. Ela trouxe uma compra, trouxe um dinheiro que ainda era para eu ir lá no mercado e comprar alguma coisa que faltava. E eu achei muito lindo, delicado, como que Deus faz. E ela disse assim para minha irmã, eu ia saindo de casa e o Espírito Santo falou para mim, leva os sucrilhos. E ela trabalhava com um projeto de criança e que a Risotolândia é que levava o alimento. E aí ela sempre levava para casa o que sobrava e diz que as crianças estavam enjoadas de comer e tava lá aquela lata cheia. Ela colocou numa sacola de mercado, a sacola veio amarrada, amarradinha em cima, assim, aquela sacola gorda, cheia de sucrilhos. E ela disse assim para mim: "E eu voltei, irmã, e eu trouxe esse sucrilho para a irmã, porque e eu pensei eu chorando, né? Porque o Espírito Santo me fez lembrar e as minhas crianças estão enjoadas já. Gente, que coisa mais linda. Quando ele chegou de tarde da escola, eu limpei, a casa estava limpinha e a sacola bem no centro da mesa. Eu falei: filho, o que que você orou pedindo para Jesus? Sucrilhos, mãe. Eu falei: olha em cima da mesa. Meu Deus! Vocês já pararam para pensar o que que é isso no coração da criança? E como é lindo você poder ensinar a criança a orar, usar esse artifício. Eu sempre digo para as mães que estão, né, no deserto, que o marido está fora de casa, ao invés dessa criança ver você chorando, murmurando, discutindo, brigando, se una com o teu filho em oração. Põe essa criança para orar, sabe? Ore. Estimule a fé no coração do teu filho. Ore e você vai começar a ver os milagres de Deus. Deus faz. Não aconteceu com a pastora só porque eu sou. Não, eu tenho certeza que Deus ele não muda. Ele continua o mesmo. O que falta em nós é a prática, o exercício da fé. Então, eu desejo isso para você, que você e tantos milagres, gente, se eu for contar tanta coisa que a gente viu Deus fazer, responder. É por isso que minha filha falava: minha mãe ora de manhã e Deus responde de noite. Uma fé alegre eles tinham no coração, sabe? E foi muito lindo tudo que Deus fez. E eu acredito que as crianças hoje são tão inteligentes. Eu creio numa geração de crianças que vão falar em línguas, que vão ser profetas, que Deus vai usar poderosamente, ao invés de elas estarem sendo doutrinadas, discipuladas por essa tecnologia, por coisas sujas. Gente, não é a ONU, existe uma lei, uma regra na ONU de não serem divulgados os suicídios. Mas eu estava vendo um pastor esses dias falar sobre
o índice enorme que tem de suicídio entre as crianças, os adolescentes, entre 10 e 15 anos. É absurdo o tamanho de suicídio, porque as crianças estão chapadas de informações, muitas informações. O psicólogo Augusto Cury, ele fala que hoje em dia uma criança de 8 anos, ele tem muito mais conteúdo e informação do que um rei, do que um presidente, mas é muita informação para nada. Ele não sabe na sua emoção, dentro da sua... o que fazer com tudo aquilo. E às vezes vem ali coisas erradas. Por que, que as crianças estão cometendo, os adolescentes cometendo suicídio dessa maneira? Então não é divulgada para que não haja um desespero na população, mas existe uma realidade, isso está acontecendo, gente. Por quê? Tão novinhos, entre 10 e 15 anos, são crianças que não são preparadas pelos pais para ouvir não. São crianças, adolescentes, que quando eles tentam uma coisa que aquilo não dá certo, aquilo pode ser uma grande decepção e o diabo coloca na mente dele para tirar a própria vida. Ele não está preparado para ouvir o não, para ser rejeitado, porque o pai e mãe faz tudo o que ele quer. E são tantas, né? Não estou falando isso como uma única verdade, um único motivo, mas que no caso era algo que era falado, existiam psicólogos ali falando sobre isso. Então nós precisamos nos atentar para a realidade que tem acontecido e ensinar as nossas crianças a orar, gastar mais tempo com as nossas crianças. Gente, o futuro desse Brasil são essas crianças que você tem aí dentro da tua casa, que agora você acha que você está tão ocupado, você tem tanta coisa para fazer e você não tem gastado tempo de qualidade com essa criança. Volte-se para a tua casa, para dentro da tua casa. Está querendo ganhar o mundo e está perdendo a sua família. Então, preste atenção. Vamos ensinar as nossas crianças a orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos, Pai, orar para que as nossas crianças sejam meninos e meninas cheios de fé. Queremos orar, Senhor, para que os lares, os nossos lares, sejam um lugar de oração. Para que Deus atenda a oração das crianças que clamam por mudanças em sua família. Senhor, atende a oração dessa criança. Ouve o clamor dessa criança, meu Deus. A tua palavra, quando Agar estava ali para morrer, e a Bíblia diz que ela se afasta a uma distância, porque ela não queria ver o seu menino morrer. O anjo vem e diz: Deus ouviu a criança. O que será que aquele menino de mais ou menos 12, 13 anos, o que será que ele falou? Será que ele só chorou? A Bíblia não especifica, mas eu acredito que aquela criança deve ter orado e clamado a Deus, porque ele era filho de um homem de Deus. Ele certamente ele tinha aprendido com o seu pai, Abraão. Ele tinha aprendido, ele tinha visto como que o seu pai se relacionava com Deus. E Deus ouviu, Deus ouve a oração da criança. Senhor, as nossas crianças precisam ser estimuladas, ensinadas. Senhor, que as famílias e os ministérios na igreja, Senhor, possam estar ensinando a criança sobre o amor de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o poder da oração. Pai, em nome de Jesus. As crianças que impactam o coração dos adultos com sua fé. Quantas crianças que estão sendo ensinadas a orar e que elas estão vendo o agir de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para as nossas crianças diferente, vendo o potencial, Senhor, na vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém.